Olá, turma de sistemas térmicos. Na aula de hoje nós vamos avançar para o ciclo de Rankine dito regenerativo. Vamos ver lá o que é a regeneração do vapor. Aqui está o ciclo de Rankine com a regeneração de vapor. Vários dos equipamentos são os mesmos que no ciclo de Rankine simples e é adicionado alguns outros nesse tipo de ciclo. Vamos ver lá o principal como funciona. Tem a caldeira, certo? O gerador de vapor. Ele gera vapor a alta pressão a temperatura que aciona a turbina. A turbina, pela passagem do vapor, produz trabalho, certo? Ignorando por enquanto essa parte central, já volto nela. O vapor, depois que passa aqui é uma turbina de 2 estágios, já vamos falar dos estágios também, mas o vapor, depois que passa pelos estágios da turbina, ele sai como vapor, e aqui a gente já viu que geralmente ele sai como vapor úmido, tem líquido condensado, e o vapor segue para um condensador. Esse condensador ele retira calor do vapor, então tem uma quantidade de calor que sai para ele virar líquido. E o líquido ele é bombeado no ciclo simples de volta para a caldeira, certo? Aqui no ciclo com regeneração de vapor, tem um aquecedor na metade do caminho. Vamos ver o que o aquecedor faz. Então, assim, ó, de um lado vem o líquido saturado do condensador e é bombeado novamente para o aquecedor. Então, aqui nesse ponto 5, entra líquido frio, né? A temperatura ambiente, porque ele é condensado, dentro do aquecedor. Só que o vapor, voltando lá para a turbina, depois do primeiro estágio da turbina, é retirada uma fração de vapor, uma quantidade de vapor, não todo ele, e essa quantidade de vapor é misturada com o líquido água que entra desse lado, certo? Então a gente tem um líquido a baixa temperatura entrando aqui e tem um vapor a alta temperatura entrando aqui. Quando você mistura o vapor com o líquido, eles vão entrar em equilíbrio térmico. O vapor está quente, o líquido está frio, eles vão entrar em equilíbrio térmico em algum lugar no meio, dependendo da quantidade relativa de cada fase. Esse equilíbrio vai ocorrer na parte líquida, ou seja, o líquido vai liquefazer o vapor entrando, eles vão sair aqui líquido, e vão sair líquido, vamos dizer, quente, líquido comprimido, porque ele não é saturado, ele vai estar numa temperatura maior, e esse líquido com uma temperatura maior é bombeado de novo para a caldeira. Então, o que o ciclo regenerativo faz? Ele aproveita uma quantidade de vapor da turbina para pré-aquecer o líquido que entra na caldeira. Pré-aquecendo o líquido que entra na caldeira, a caldeira precisa de menos combustível para vaporizar a água. Então, aí que ganha em eficiência. Quando você pré-aquece o fluido que entra na caldeira, a caldeira precisa de menos quantidade de calor, ou seja, menos combustível, para vaporizar o fluido na pressão e temperatura da turbina, certo? Então aqui está aquele meu esboço didático do ciclo. Então vamos ver lá com as pontuações. O ponto 1 entra na turbina primeiro estágio, o ponto 2 sai da turbina do primeiro estágio e vai para o aquecedor. O ponto 3, mas esse pontinho aqui não existe, ó, é o ponto 3. Aqui é ponto 2 também, os dois são ponto 2, certo? A turbina, o vapor ele sai da primeira turbina e entra na segunda com o mesmo estado, né? Ele só se divide. Depois de passar pelo segundo estágio, ele vira ponto 3, vapor, passa pelo aquecedor pela bomba e são misturados no aquecedor. O objetivo agora é a gente transformar isso daqui no nosso diagrama TS, certo? Lembra que o ponto 1 é sempre a entrada da turbina, ponto 1 é vapor superaquecido, a temperatura alta e pressão alta. Por isso que a gente coloca o ponto 1 lá, certo? Quando ele passa pela turbina, e por enquanto eu vou ignorar o ponto 2, eu vou fazer igual a explicação de antes, eu vou fazer a explicação dessa parte primeiro, depois eu volto para o ponto 2. Então, quando ele passa pelos dois estágios da turbina, tanto pelo 1.2, ele vai virar o ponto 3. E a turbina, a gente já sabe que ele é uma reta vertical, porque a entropia é constante,
a entropia é constante porque na turbina não troca calor, nós consideramos a turbina adiabática. E vira o ponto 3, que é o ponto lá de baixa pressão e baixa temperatura, que é o que sai da turbina, certo? O ponto 3 vai para o condensador e vira o 4. O condensador é que transforma o vapor aqui do ponto 3 em líquido. E vai ser uma linha horizontal até aqui. Transformou de vapor para líquido saturado depois do condensador. Do 4 para o 5 é o trabalho de bombeamento. Aqui nós vamos ter duas bombas. Uma que vai levar o líquido do condensador para o aquecedor e outra que vai levar o líquido do aquecedor para a caldeira. Então a primeira bomba, que é do 4 para o 5, ela vai fazer este processo aqui no diagrama TS, que é o que a gente já viu. O trabalho da bomba sempre sobe pouco a energia, a entalpia, né? Por isso que ela é vertical, para a água ser bombeada. E é vertical porque nós consideramos o equipamento bomba adiabático, com entropia constante, certo? Então assim, eu vou parar aqui, que é o ponto que ele condensou e foi bombeado. Nesse ponto, ele, no ciclo simples e nos demais também, ele iria direto para a caldeira, certo? Mas agora ele não vai direto para a caldeira. Do ponto 5 ele vai para o aquecedor de água. Vamos ver o que é esse aquecedor de água. Então eu vou voltar lá para a turbina. Então o ponto 1, que é esse ponto aqui, ele passa pela turbina de primeiro e segundo estágio para virar o 3. Só que no primeiro estágio, eu quero que vocês vejam que o vapor ele se divide em duas partes. Depois que ele passa para o primeiro estágio, uma parte vai ir para o aquecedor e a outra parte vai para a turbina de segundo estágio. O vapor se divide, certo? Essa parte do vapor que vai para o aquecedor, ele está numa pressão e numa temperatura maior que o ponto 3. Porque o vapor ele vai perdendo pressão e temperatura ao longo que passa pela turbina. Então, quando ele passa pelo primeiro estágio, ele vai ter uma pressão e temperatura intermediária entre 1 e o 3, né? Depois que ele passa pelo segundo estágio, que ele vai para a pressão e temperatura do 3. Então, aqui no ponto 2, ele vai ser um processo de turbina, então é na vertical. E o ponto 2 vai ser alguma coisa aqui, ó. Ele vai ser na mesma linha, certo? Porque é tudo a mesma turbina. Então, do ponto 1 vai para o ponto 2, que é uma temperatura e pressão intermediária. E do ponto 2 vai para o 3, que é o do segundo estágio. Só que a parte que é desviada, tem uma parte aqui do ponto 2 que é desviada, ela vai para o aquecedor. E pensa que sai vapor e entra vapor no aquecedor. Quando ele entra vapor no aquecedor, ele tem que misturar com o 5, que é líquido. Então, vai sair uma quantidade de vapor aqui do ponto 2 e uma quantidade de líquido aqui do ponto 5. E os dois têm que se misturar, e eles se misturam até o ponto 6, que é a mistura dos dois, virar líquido saturado. Então, vai acontecer uma coisa assim. Certo? Do ponto 2 vai sair uma quantidade de vapor. Esse vapor, quando entrar no aquecedor, ele vai condensar, vai virar líquido, até líquido saturado. E o ponto 5, que é o líquido comprimido da bomba, que está aqui assim, ele vai virar líquido saturado, porque ele está recebendo energia do vapor. Então o ponto 5, ele vai aumentar a temperatura e vai aumentar a entropia, que é o que ele faz, ele aquece, porque ele recebe energia do vapor quente. E o vapor quente vai virar líquido porque ele está cedendo energia para o líquido esquentar, certo? Então o ponto 6 é a mistura aqui do 5 e do 2, vira o 6. O 6 é o que vai para a bomba, daí depois do bombeamento vira 7, o processo de bombeamento é sempre essa reta na vertical, e o 7 é a bomba 2 que bombeia para a caldeira. Então ela vai fazer aquele processo de aquecimento e transformação de fase na caldeira. Então, do ponto 7, essa primeira parte é o aquecimento da água líquida. Desse ponto até esse ponto é a vaporização da água. Aqui é 100% líquido, ela vai vaporizando, vaporizando, vaporizando até ficar 100% vapor neste ponto. E daqui para frente é o superaquecimento do vapor até virar vapor superaquecido, certo? Então, esse daqui é o diagrama TS desse ciclo de vapor regenerativo. Aqui estão todas as minhas transferências de energia
ao longo do ciclo. Vamos vê-las lá. Então, a turbina produz trabalho. Ela produz trabalho em cada estágio dela, mas o trabalho total você sabe que é a soma de todos os trabalhos da turbina. Os trabalhos da turbina estão representados aqui, ó, entre o ponto 1 e 2 e o ponto 2 e 3. Certo? Na forma de trabalho, as bombas também consomem trabalho. Nesse caso, vai ter trabalho de cada bomba, da bomba 1 e da bomba 2. Bomba 1, bomba 2. Certo? E as quantidades de calor, o condensador vai perder calor, está representado aqui no 3 e 4, e a caldeira vai absorver calor, está representado aqui entre os pontos 7 e 1, que é o ponto de entrada e saída da caldeira. Certo? Gente, aqui está um texto de toda essa explicação que eu fiz, se vocês precisarem ler depois. No ciclo regenerativo, nós temos alguns detalhes diferentes dos outros ciclos, certo? E, na verdade, o que é diferente é porque o fluxo de massa se divide em algum momento. Aqui na turbina 1 vai entrar uma quantidade de vapor X e uma parte desse vapor vai para o aquecedor e uma parte desse vapor vai para o outro estágio da turbina. Então, o vapor que vem para cá e o vapor que vem para cá não é a mesma quantidade e também não o divide em dois, certo? Então, dependendo dos componentes da turbina, vão ter vazões mássicas diferentes. Isso dá diferença nesse ciclo. Então, vamos lá. A caldeira vai produzir todo o vapor, 100% do vapor. Esse 100% do vapor nós vamos chamar de M1, que é a vazão mássica que sai da caldeira, que é o M1. A turbina de primeiro estágio vai receber essa quantidade M1 de massa. Deixa eu apagar aqui. Então, o primeiro estágio da turbina vai passar M1. Assim que ele sai do primeiro estágio da turbina, ele vai dividir em duas partes, M2 e M3, certo? A quantidade de M2 é a quantidade que vai para o aquecedor. Então, o aquecedor vai receber uma vazão mássica 2 aqui. A outra quantidade, que é o M3, que é o que vai para o segundo estágio da turbina, vai alimentar o condensador e a bomba 1. E no aquecedor, ele vai misturar o M2 com o M3. E quando mistura, ele vira toda a massa de novo, vira M1, que vai passar pela bomba 2 e passar pela caldeira, certo? Então, nesse meio, as massas se dividem, em cada equipamento vai ter uma vazão mássica diferente. Se a gente for fazer um balanço de massa, M1 é igual a M2 mais M3, porque o M1 se divide nessas duas partes, certo? Aqui eu só compensei por M1, dividi tudo por M1. E se chamar M2 sobre M1 de Y, a gente descobre que M3 sobre 1 é 1 menos Y. Só fazendo substituição ali, certo? O que eu quero dizer com essa continha? Esse Y ele vai ser uma fração de vapor. E essa fração é uma porcentagem. Por exemplo, se eu falar que Y é 10%, uma fração ela é 0,1, né? Em número decimal. O Y. Então aqui, ó, o M1 é o vapor total. O M2 ele é Y de M1. Então é a porcentagem de M1. Se for 10%, eu colocar aqui 0,1 de M1. Eu descubro M2. O M3 ele vai ser 1 menos Y. Se o Y é 0,1, 1 menos 0,1 é 0,9. Então, o M3 vai ser 0,9 de M1. Então, a gente descobriu que, substituindo desse jeito, e o meu Y for 0,1, aqui vai ser 0,1 M1, aqui vai ser 0,9 M1, e a soma dos dois é 1 M1, que M2 mais M3 é 1 M1, certo? Aqui é só um modo matemático de mostrar a fração de vapor. E essa fração, a gente tem que dar um modo de descobrir para que o sistema fique balanceado, certo? Para o sistema balancear, toda a energia que entra no aquecedor tem que ser igual à energia que sai, certo? O aquecedor nunca ele não tem como criar energia.
vai entrar uma alta energia aqui no vapor, ela vai entrar aqui em equilíbrio térmico com a energia aqui do líquido, e essa energia que os dois vão trocar na forma de calor, o vapor vai ceder energia para o líquido vai absorver, vai se transformar no ponto 6, certo? Então o que a gente pode fazer é um balanço de energia aqui no aquecedor. Eu falo que toda energia que entra tem que ser igual ao que sai, né? Ou que entra menos a que sai tem que ser igual a zero. A energia que entra, energia, gente, é sempre massa vezes entalpia. A gente está aprendendo isso desde o começo da disciplina. A gente só faz as diferenças talvez para ver quanto de energia que o equipamento consumiu ou cedeu. Mas se eu pegar a massa da parte 2 e multiplicar pela entalpia do ponto 2, eu descubro a energia que entrou no ponto 2, certo? E aqui, ao invés de colocar massas, eu vou colocar só as frações. O ponto 5, esse daqui de entrada, lembra que o M3 era 1 menos Y? Então, 1 menos YH5, certo? Então, é essa parte mais essa energia que entra. A energia que sai é o 6 menos H6. Daí, fazendo a continha e isolando o Y, a gente descobre esta fração aqui. Esta fração me dá essa fração de vapor Y, tem que ser no primeiro estágio da turbina, para que o aquecedor fique energicamente balanceado, certo? Último ponto, eficiência térmica. O cálculo é o mesmo de todos os ciclos, é sempre o trabalho líquido sobre o que entra. Agora aqui no ciclo regenerativo, nós temos que considerar todas as potências produzidas pelas turbinas e os consumidos pela bomba, certo? Então vai ter dois estágios de turbina, então tem o trabalho de turbina 1 e o trabalho de turbina 2, e tem duas bombas agora. Uma que leva condensado para o aquecedor e a outra que leva o líquido pré-aquecido para a caldeira. E os dois têm que ser descontados para calcular o trabalho líquido. Sobre o que entra, que é o calor que entra na caldeira, certo? E para entender tudo isso, vamos resolver um exercício. Então vamos lá. Utiliza-se vapor d'água como fluido de trabalho um ciclo ideal de Rankine regenerativo com aquecedor de água aberto. Gente, eu nem falei do detalhe. Esse aquecedor é chamado de aberto porque ele tem mistura completa do vapor com a água, certo? Ele podia também ser do tipo fechado, que nós não vamos fazer essa continha aqui na nossa disciplina. O de fechado funciona como serpentina. A água líquida passa por dentro da serpentina e o vapor passa em volta e não tem mistura, certo? Mas o nosso vai ser do tipo aberto, tem mistura completa dos dois. O vapor entra na turbina de primeiro estágio a 8 MPa a 480 graus Celsius. Veja que é os mesmos dados dos exercícios resolvidos anteriores que a gente vai fazer essa comparação. E se expande até meio megapascal, no qual uma certa quantidade de vapor é extraída e desviada para o aquecedor de água de alimentação aberto. Ou seja, vai até a pressão de meio pascal, que é a que sai da turbina de primeiro estágio. O vapor remanescente se expande ao longo da turbina de segundo estágio até a pressão no condensador de 0,008 MPa. A vazão máxima de vapor que entra na turbina de primeiro estágio é 65,7 kg por segundo. Neste exercício, gente, ele deu a vazão máxima. E a gente vai ver como calcula sabendo a vazão máxima. Provavelmente ele vai pedir todas as potências, certo? Vamos indo lá. Letra A pede o esboço da planta de potência, o diagrama TS e o cálculo de todas as entalpias dos pontos de interesse que são entrada e saída de equipamentos. Então aqui está o esboço didático do nosso ciclo de potência regenerativo, certo? Já fiz toda a explicação nos slides anteriores. E aqui está o diagrama TS que também já foi explicado. Aqui então fazer o desenho desses dois aqui, do esboço e do diagrama TS fazem parte da avaliação de vocês, certo? Na sequência a gente tem que calcular as entalpias. As entalpias são calculadas em cima do gráfico, em cima do diagrama TS. Então por isso que é muito importante a gente desenhar ele, aqui com ele que a gente enxerga como que calcula as entalpias, certo? E
um passo a passo é meio que parecido. A gente sempre começa pelos pontos de vapor superaquecido, pelos pontos saturados. Então, tudo que é vapor superaquecido ou tudo que é saturado, que isso significa que está em cima da linha, a gente consegue ver direto na tabela. Quais são esses pontos? O H1, que é o ponto de vapor superaquecido aqui. Mas, para não perdermos os costumes, vamos ver como que acha ele na tabela. Lá a tabela de propriedades da água. O H1, só vocês voltarem lá, ele está a 80 bar. E ele é vapor superaquecido. Então a gente tem que ir lá na tabela de vapor superaquecido, procurar o 80 bar, 5 bar, 10 bar, 20 bar, 40, 80 bar. Tá aqui. 80 bar. E a temperatura é 480 graus Celsius. Essas informações estão no exercício, vocês podem voltar lá para conferir. Então, ó, 480 está aqui. E o que a gente quer é a entalpia. A entalpia está aqui. Que é essa coluna aqui. Então, o 3348,4 é o nosso dado de entalpia do ponto 1, certo? Quais os outros pontos que a gente consegue achar? O ponto 4 e o ponto 6, porque estes pontos eles estão em cima da linha de líquido saturado. Então a gente entra na tabela de água saturada e acha esses pontos. Vamos achar lá primeiro o ponto 4. O ponto 4 é 0,08 bar. Então, a gente pega, aqui a tabela vapor superaquecido, a tabela de água saturada é essa daqui, ó, a A3, certo? Então a gente pega o 008 bar, o 008 bar está aqui. Eu já vou destacá-lo, que a gente vai usar ele bastante. 008 bar. E nós queremos a entalpia de líquido. A entalpia de líquido está aqui, ó. Então, o nosso valor é 173,88. 173,88. Tá aí. E o ponto 6, ele é a 5 bar de líquido saturado. Então, a gente vai lá. 5 bar. Tá mais para baixo. Aqui, ó. E a entalpia desse líquido saturado, vou só continuar aqui que a gente já viu que esse daqui é a entalpia. Tá aqui, certo? Ó, entalpia de líquido saturado, 5 bar tá 640,23 kJ por quilo. Então, voltando. Tá, gente, eu tinha colocado o valor errado ali, mas eu já corrigi. É o 640,23. Deixa eu só conferir lá de novo. Ó, 5 bar e entalpia de líquido. Então, às vezes, vou fazer o exercício e vou mudando os valores no meio para ficar valores melhores. Acabei esquecendo de alterar esse. Mas o resto eu já conferi, está tudo certo. Vamos lá, 640. Então, nós aqui já descobrimos o ponto 1, o ponto 4 e o ponto 6. A gente tem que descobrir os 7, certo? Então, vamos lá. A próxima etapa é a gente fazer as entalpias que precisam ser calculadas. E nós vamos começar com as entalpias 2 e 3. Essas entalpias são as entalpias de vapor úmido, que é aquelas que nós calculamos pelo título. Então, a entalpia 2, a gente tem que calcular primeiro o título 2. O título a gente calcula em função da entropia, que é a nossa propriedade do eixo X. A fórmula do título é sempre essa. A entropia do ponto 2, que é a do meio, é a do 2 líquido, mais o X2, que é o título 2, vezes a entropia 2 vapor menos 2 líquido, certo? A gente consegue achar tudo isso na tabela. Primeiro, a gente consegue achar a entropia do ponto 2, porque a entropia do ponto 2 ela é igual à entropia do ponto 1, porque eles estão todos sobre a mesma vertical de entropia.
Entropia do ponto 1 nós conseguimos encontrar. Ponto 1, 80 bar, 480 graus Celsius. Lá embaixo, lá onde estava 80 bar. Aqui, ó, 80 bar. Entropia é a última coluna aqui, ó. Então, desde aqui de cima. $80 bar está aqui, 470 graus Celsius está aqui, a entropia está aqui, 6,6586. Certo? Daí falta a entropia do ponto 2 de líquido e a entropia do ponto 2 de vapor. Tabela também. A entropia do ponto 2... Ponto 2 está aqui. Por mais que a entropia do ponto 2 igual ao do 1, a de líquido e de vapor do ponto 2 está na horizontal do ponto 2. Então, a entropia de líquido do ponto 2 é esse ponto aqui. E a entropia de vapor do ponto 2 é esse ponto aqui. Ambos os pontos estão na pressão de 5 bar. E é nessa pressão que nós vamos procurar. É na tabela de saturação. Lembra que a pressão de 5 bar está aqui. As entropias estão aqui, ó. Vou pegar a entropia de líquido. Então, 5 bar entropia de líquido é 1,8607. E a entropia de vapor é do lado aqui já, 6,8212. Substituindo tudo na fórmula, fica que o x2 é 0,9672. Isso significa que o ponto 2 ele é 96,72% de vapor, mas o restante é líquido que já condensou na expansão da turbina, certo? Aqui a gente só calculou o título. A gente precisa agora calcular a entalpia do ponto 2, que é o nosso interesse. A entropia do ponto 2 ela é calculada com a mesma fórmula do título, só utilizando os dados de entalpia. O título a gente já tem, que é o 0,9672, acabamos de calcular. O que nós precisamos agora é encontrar a entalpia do ponto 2 de líquido e a enttalpia do ponto 2 de vapor. Isso é tabela. Ponto 2 é a pressão de 5 bar. Então, nós vamos lá na tabela, certo? Ponto 2 está 5 bar, entalpia de líquido e de vapor são essas duas colunas, ó. Comentar. E aqui tem entropia de vapor. Entropia de líquido, entropia de vapor. Então, 640,23 e 2748,7. E é isso que nós vamos marcar lá. Certo? Daí, substituindo tudo, nós encontramos que a entalpia é 2679,7421. Então, agora nessa etapa, nós calculamos a entropia do ponto 2. 1 já está calculada, 6 e 4. Agora vamos para a entalpia do ponto 3. Entropia 3. Ele é a mesma situação do ponto 2, você calcula pelo título. Essa é a fórmula do título para o ponto 3. Nós vamos começar com a entropia do ponto 3 igual à entropia do ponto 1. A entropia do ponto 1 a gente acabou de encontrar na tabela anterior, que é igual ao do 2, que é igual ao do 3. Então, do 3 a gente já marca. Agora falta do ponto 3 vapor e do ponto 3 líquidos. O ponto 3, nesse exercício, ele está 0,08 bar. Então, nós vamos lá na tabela de saturação. Mas agora ele está 0,08 bar. As entropias são essas duas aqui, ó. Aqui está a entropia de líquido e aqui está a entropia de vapor para o ponto 0,08 bar, que é o ponto 3. Então a gente pega esses dois valores, anota e coloca eles aqui. Certo?
Substituindo na fórmula e isolando o x6, que é o título 3, nós descobrimos que no ponto x3 é 0,7944. Isso significa que tem 79,40% de vapor depois que ele sai da turbina do estágio 3, do estágio 2 do ponto 3, certo? E faz sentido. Lembra que o ponto 2 é 96 e pouquinho? Esse ponto está muito próximo aqui da saturação, está quase tudo vapor. Esse ponto aqui já não, tem um bom tanto aqui para ele vaporizar até saturar. Então ele tem menos vapor. Bastante líquido. Então nesse ponto, nós já calculamos 1, 2, 3, 4 e 6. Faltam só duas entalpias, que é a 5 e a 7. Ambas as entalpias 5 e 7, elas são devido... Deixa eu arrumar isso aqui. De novo, gente, eu me apresso. Deixa eu voltar. Nesse slide a gente calculou o título. X3. O que nós precisamos calcular é a entalpia do ponto 3, que é o que vai calcular aqui nesse próximo slide. É com a mesma fórmula. O X3 você já conhece, a gente precisa determinar lá nas tabelas a entalpia de líquido e a entalpia de vapor. Então a gente volta na tabela, o ponto 3 é 008 bar, a entalpia de líquido desse valor 17388, a entalpia de valor desse valor que é 2577. Voltando lá no slide, é isso que está marcado lá, certo? Substituindo tudo, nós conseguimos calcular a entalpia do ponto 3 agora sim, é 2082,9185 a entalpia do ponto 3. Então calculamos várias entalpias. Faltam as do ponto 5 e 7. Vamos lá. A entalpia do ponto 5 e a do ponto 7 a mesma coisa, é aquela entalpia que cresce devido à absorção do trabalho da bomba. As entalpias da bomba, que é do 4 para o 5 e do 6 para o 7, é calculada com aquela fórmula de aumento de energia da bomba, certo? Que é essa daqui. Gente, essa fórmula não pode colocar sempre o mesmo índice decorando para todos os exercícios. Cada exercício vai ter o teu, porque a numeração aqui ao longo do diagrama se altera. Só que é sempre assim, é a saída e a entrada. O ponto 4, nesse caso, é a entrada. O 5 é a saída, certo? Daí é o volume específico de entrada, vezes a diferença de pressão entre entrada e saída. Esses dados a gente já tem quase todos. A entropia do ponto 4, a gente calculou, na verdade a gente determinou ela, porque ela é desaturada, lá no primeiro slide da solução do exercício. Tá lá. O volume específico 4 é de tabela. O volume específico é para pressão de 0,08 bar ponto 4 de líquido. Olhando na tabela, ó, 0,08 bar, volume específico de líquido é esse valor, 1,0084, lembrando que tem que multiplicar por 10 na menos 3. Tá lá. Certo? A pressão 5 e a pressão 4 são as linhas de pressão constante. Pressão 5, lembra que toda essa linha aqui onde que eu vou andar com o meu laser, está a pressão constante, que é a pressão de 5 bar. Então a pressão 5 está em 5 bar. E lembrando que agora, para colocar a pressão nessa fórmula aqui, tem que voltar lá para megapascal. 5 bar é igual a 0,5 megapascal, porque 1 megapascal é 10 bar. Certo? A pressão 4 é a da linha horizontal do ponto 4, que é de 0,08 bar. Certo? Substituindo tudo isso na fórmula, nós calculamos a entalpia do ponto 5, que é 174,3761, certo? E o ponto 7 é a mesma coisa, porque ele também é o ponto da segunda bomba, aumenta entre o ponto 6 e 7. Então tá lá a fórmula da bomba para o ponto 7, em que 7 é saída da bomba e 6 é entrada da bomba. A entropia do ponto 6 a gente calculou nos slides anteriores também, tá aí, 650,23. O volume específico do ponto 6 nós temos que achar. O ponto 6 está a 5 bar. 5 bar, olha lá, tá aqui. O volume específico
E é de líquido, né? Então é esse aqui, ó, 1,0926, certo? Vezes o 10 a menos 3, que a tabela pede que a gente multiplique 10 para menos 3 esses valores. As pressões são as pressões de entrada e saída da bomba. Pressão 7 é a saída, que é 80 bar, que é essa linha aqui de cima. A pressão 6 é a pressão de entrada, que é o 5 bar, que é o ponto aqui de baixo. Pega tudo isso e substitui lá na fórmula, lembrando que a pressão tem que substituir em megapascal, então substituo 8 e substituo 0,5. E também lembrando que aqui a gente está misturando entalpia com volume específico, com pressão, que são grandezas diferentes, então tem que tirar todas as potências de 10, certo? Resolvendo, fica 648,4245. Nessa etapa, gente, vocês já perceberam, nós calculamos todas as entalpias. Então a gente terminou a letra A. Lembra que o cálculo de entalpias é o trabalho mais oneroso. O restante é avaliar o ciclo. O B, ele pede a fração de vapor saída no primeiro estágio da turbina. Lembra que esse é um ciclo regenerativo, uma parte do vapor é tirada do primeiro estágio da turbina. A fração de vapor tem essa fórmula, essa relação entre as entalpias, todas elas de entrada e saída do aquecedor. E essa fórmula eu demonstrei para vocês lá anteriormente e está lá, certo? Mas é só vocês utilizarem ela. Então substitui todas as entalpias lá do 6, do 5 e a gente acha que é 0,1860. Esse 0,1860 significa que 12,6% do vapor que entra na turbina é retirada, extraída no primeiro estágio para ir para o aquecedor. O restante continua. Tá, a gente precisa também calcular as vazões mássicas, a gente vai precisar delas lá depois. Então, a vazão mássica M1, a gente sabe que é do exercício, que é o total, que é 65,7. Vai ter que calcular M2 e M3. Eles são formulazinhas em funções da fração mássica de vapor e de M1. Então, só substituir tudo. A gente agora acha que 12,2202 vai para o aquecedor e 53,4798 segue para o segundo estágio da turbina. Letra C, quantidade de calor consumida na caldeira. A caldeira, no nosso diagrama TS aqui, ó, ele é do ponto 7 para o ponto 1. Lembra que o ponto 7 é o que sai da segunda bomba e vai até o ponto 1, que é o que sai da caldeira. Então vai ser sem a quantidade de calor, é sempre a vazão mássica vezes a diferença de entalpias. A diferença de entalpias é sempre para que fique positivo, então a menor para menos a menor, a maior menos a menor. A maior nesse caso é a 1, porque a entalpia é maior para cima e maior para a direita. Então, nesse caso, a 1 é maior do que a 7. E na turbina de primeiro estágio, caldeira que a gente está fazendo agora, a vazão mássica que passa por ela, é a vazão mássica total, M1, certo? Então, por isso que aqui a gente coloca M1, porque agora nós vamos ter 3 vazões mássicas. M1 é a total. Então, substituindo lá, lembrando que M1 é 65,7 e os outros valores foram pegados daqui, nós encontramos que o calor que entra na caldeira é 177,3883 megawatts. Agora, a potência produzida pela turbina. A potência produzida pela turbina vai ter duas contribuições. Uma é do primeiro estágio e uma é do segundo estágio. E cada estágio vai ter vazões mássicas diferentes. Lembra que no primeiro estágio entra o total e é a diferença de entalpia do primeiro estágio, que é do ponto 1 para o ponto 2. O segundo estágio é só o M3 restante, porque o M2 é retirado no meio. O M3 restante que passa pelo segundo estágio, e H2 menos H3. Isso a gente consegue ver se a gente abrir de novo o nosso desenho. Aqui, ó. A vazão total passa pela turbina 1, uma parte vai para a turbina 2 e a outra parte vai para a
uma parte vai para aquecedor e a outra parte vai para a turbina 2, certo? Então aqui ó, na turbina 2 o que vai passar é o M3. A potência da turbina eu gosto de calcular toda de uma vez, porque por mais que a turbina seja separada em estágio, ela produz uma potência só que é o que sai dela, certo? Por isso que eu já somo os dois na mesma fórmula aqui. E as diferenças de entalpias entre a entrada e saída de cada estágio. Do primeiro estágio aqui, entre o ponto 1 e o 2, sendo o 1 maior. Por isso que é 1 menos 2. E o segundo estágio entre o 2 e o 3. E o 2 é maior do que o 3 porque ele está mais acima. Daí substituindo todos os valores. Lembrando que as vazões máxicas são diferentes. Ó, aqui eu vou substituir a vazão máxima do 1, que é 65,7. E aqui a do 3, que é 53,4798. E todas as entalpias já encontradas, nós descobrimos que a potência da turbina é 75,8513 megawatts. Certo? Quantidade de calor liberada pelo condensador. Só tem um condensador e é do ponto 3 para o 4, sendo a entalpia do ponto 3 maior do que a do 4. Só que no condensador também é a vazão máxima do 3. Porque quando ele sai lá da turbina, é só o que sai da turbina 2 que vai para o condensador. Então a gente também tem que usar a vazão máxima do 3. Substituindo todos os valores, nós achamos que a quantidade de calor que sai é de 102,0950 megawatts. Potência das bombas. A potência das bombas nós vamos calculá-las separadamente, porque são duas bombas separadas. Elas vão ter que ter tamanhos diferentes para atender vazões máxicas diferentes. A bomba 1 é aquela que é do condensador para o aquecedor, certo? Por ela passa a vazão máxima 3 também. E a bomba 1 entre o ponto 5 e 4, sendo 5 maior, substitui tudo, a gente descobre que a potência da bomba 1 é 26,5 kW. A bomba 2 é aquela que pega toda a mistura do aquecedor e manda para a caldeira. No aquecedor, como tudo mistura, ele volta a ser M1. Arrumei aqui a bomba 2, mas ele volta a ser M1, que é a vazão máxima total. E substituindo todos os valores que nós já encontramos no vazão máxima e entalpia, nós achamos que na bomba 2 ela tem que ser uma bomba de 538,3787 kW. E nosso último item, que é a eficiência. Agora, a eficiência é todo o trabalho líquido. O trabalho líquido a gente soma todos os trabalhos produzidos e desconta os trabalhos consumidos. Então, os dois trabalhos da turbina menos os dois trabalhos da bomba sobre o combustível necessário, que é o calor que entra no sistema. Todos esses dados nós calculamos anteriormente. A turbina, na verdade, não calculou separado, a gente calculou ela tudo junto, certo? Substituindo tudo isso, a gente descobre que a eficiência do sistema fica 42,44%. Isso significa que de todo o calor que a gente põe na caldeira, só 42% é produzido na forma de potência na turbina. O restante é gasto ao longo do ciclo. Aqui está a nossa tabelinha de comparação de todos os ciclos. Este último, gente, a gente não consegue comparar eles diretamente com os outros, porque eu mudei valores, não ficou totalmente igual, certo? A vazão máxima, na verdade, o que eu fiz para comparar, eu utilizei a mesma vazão máxima do ciclo de reaquecimento, certo? Com essa mesma vazão máxima, o ciclo acabou produzindo menos potência, certo? Só que ele produziu menos potência, só que com uma eficiência maior, ó. A eficiência dele aumentou, certo? Por que ela aumentou? O que o ciclo regenerativo faz? Ele pré-aquece a água que entra na caldeira. Então, por mais que ele gaste energia ao longo do ciclo para pré-aquecer a água, essa água pré-aquecida que entra na caldeira precisa de menos combustível para vaporizar. Então, o objetivo do ciclo regenerativo é consumir menos combustível na caldeira, certo? Tá vendo que a gente aumentou a eficiência para a mesma vazão máxima, certo? E todos esses métodos de melhorias do ciclo que a gente aprendeu lá desde o simples, e nós fomos aplicando superaquecimento ou reaquecimento regenerativo, todos eles servem para melhorar a eficiência do ciclo, certo? Cada um atacando de um jeito. Plantas de potências reais, na verdade, se utilizam vários destes métodos.
A gente pode ter uma planta de potência com uma turbina de vários estágios e essa turbina atendendo vários equipamentos. Então aqui ó, tem uma sequência de tipos de aquecedores. Ó, aqui tem aquecedor fechado, tem aquecedor aberto, bombas, tem o reaquecimento, tá vendo? E provavelmente a turbina também tem superaquecimento, porque ela não consegue atender aquecedor e reaquecedor se não tiver superaquecimento. Então esse aqui é um exemplo só de uma planta que tem todos esses métodos de melhoria da eficiência que nós aprendemos. O negócio é só daí calcular 21 entalpias, né? Vocês viram que no de 7 já ficou pesadinho. Como que uma planta de potência dessa é controlada? Na verdade, numa usina, isso é controlado através de softwares, né? E de vários sensores. Tem sensores em todas as partes de entrada e saída do equipamento. E lá no software, ele mostra sempre se as temperaturas, pressões e como que está o comportamento ao longo de todo o ciclo. Esse ciclo ele já é calculado anteriormente, o projeto, e o funcionamento dele tem que ver se ele está dentro do cálculo do projeto. Certo? Galera, essa aula é isso. Se tiverem qualquer dúvida, perguntem para mim lá no Ava. Falou!